Bom dia, olha eu aqui de novo, João Alves, optometrista. Vamos falar hoje de um dos primeiros tópicos, que eu falei no vídeo anterior. Vamos falar qual o tempo ideal de fazer o exame de vista numa criança. Muito bem. A idade ideal de você levar a criança que você é responsável, seu filho, uma criança que você tem a responsabilidade de cuidar e tal, é 5 anos de idade. Ah, mas não pode ser antes? Pode, dependendo das situações. Criança com alguma síndrome ou que tenha sido uma criança prematura, que geralmente essa é uma das coisas que eu vou falar futuramente, mas já vou adiantando, o tempo que a criança passa na incubadora, recebendo o oxigênio puro. O oxigênio puro, ele causa lesões na visão. Então, geralmente, a criança que passa um longo período na incubadora, ela precisa ser examinada antes dos 5 anos. Mas, fora isso, a idade ideal, se seu filho nasceu de parto normal ou cesariana normal, e não precisou ficar em incubadora, a idade ideal é 5 anos de idade. Mas por que 5 anos? Porque o nosso olho, na idade intrauterina, idade fetal, o olho vai desenvolvendo a sua fisiologia, as suas estruturas, mas como o olho, ele faz parte do conjunto dos órgãos dos sentidos, Visão, audição, tato, paladar e olfato. Ele faz parte de um conjunto sensorial. E o olho, ele funciona para ver a luz. Aliás, ele funciona com a luz, que leva a luz, que leva a imagem para o nosso cérebro. Ele precisa receber uma quantidade de luz apenas o suficiente para ativação desses fotorreceptores, que são os cones e os bastonetes. Se houver uma invasão maior do que os fotorreceptores suportam, aí vem aquela coisa do ofuscamento. A gente automaticamente coloca a mão na frente do olho, ativado por uma parte do nosso sistema nervoso central, que é o sistema parasimpático, que ele é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa sobrevivência, que nós fazemos coisa que está independente da nossa vontade. Uma delas é uma luz forte, você, sem pensar, sem querer, a sua mão é levada como um anteparo na frente dos seus olhos para conter a quantidade exagerada de luz que vem contra a sua retina, que pode também levar o ser humano à cegueira. Olhar fixamente para uma fonte de luz muito forte, como uma máquina de solda, aquela luz que as crianças querem olhar, ou a questão de curiosidade, querer olhar para a luz do sol depois das 10, 11 horas do dia. Então, tudo isso pode danificar os nossos fotorreceptores, que são muito sensíveis, principalmente os cones, que são responsáveis pela nitidez, pela leitura, pelas cores. Então, eles são muito sensíveis, por isso que a primeira camada é a camada pigmentar. E aí, voltando ao nosso assunto principal, por que a criança não pode ser corrigida antes dos 5 anos? Toda criança, ela nasce aproximadamente com 3 a 4 graus de hipermetropia. O que é isso? É o grau que tem o sinal positivo, hipermetropia, hiper vem de hiper, vem do grego, significa mais, e metropia significa qualquer coisa relativa à nossa visão. Miopia significa menos, também vem do grego, e pia, relativo à visão. Então, miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar, principalmente de longe, e a hipermetropia, ele tem grande dificuldade de enxergar de perto, que é o grau positivo, o grau da leitura. E a grande exposição à luz torna essa dificuldade. Nem podemos ter pouca luz,
que o olho precisa ser estimulado pela luz e também não pode ter excesso de luz. O papel do optometrista ou do oftalmologista, quando faz o exame, é ajudar o olho a chegar à imagem no ponto certo da retina. E a criança, quando 3 meses de idade, ele olha para o rosto da mãe, dá aquele sorrisão, ele está me olhando. Infelizmente, ele não está vendo o rosto da mãe. Ele só começa a percepção do rosto da mãe quando vai se aproximando dos 6 meses de idade. Ele vê o formato, mas não vê com nitidez os olhos, a boca. Então, a partir dos 5 anos é a idade ideal. E também porque essa criança já começa na idade escolar. E nós contamos com anjos. Esses anjos que são as profissionais e os profissionais da educação, que cuida da primeira infância, né? Para as primeiras letras, os primeiros contatos no convívio escolar, nos órgãos educacionais, o maternalzinho, maternal 1, 2, 3, alfabetização. Então, a partir daí, essa criança vai passar a usar muito mais os seus olhos como instrumento de aprendizado, não só o aprendizado cognitivo, né, mas também o aprendizado das primeiras letras, das formas, os cubos, as bolas, as esferas, onde as professoras e os professores vão ensinar essa criança a socialização, o contato umas com as outras, com os objetos, as letras e, consequentemente, com as palavras. E se a visão dessa criança não está pronta, não está perfeita para definir as formas das coisas e das letras, essas crianças passam por grande dificuldade. As mães em casa muitas vezes não têm tempo de ver a criança com essa dificuldade, mas na sala de aula está lá a professora ou o professor das crianças, apertando os olhos, inclinando a cabeça para o lado, para outro, apertando até com próprios dedos, né? Ou cutucando a coleguinha pedindo o que está escrito ali, ou então se levantando do seu local, indo até próximo do quadro. Essa é uma coisa que eu lembro quando eu estudava, também eu já fui criança, né? E via os colegas levantar da cadeira, e até próximo do quadro para poder conseguir escrever o que a professora ou o professor tinha escrito no quadro. Então, as dificuldades são muito grandes. E às vezes, chega no meu consultório algumas mães ou responsável com as crianças e perguntam: por que você não trouxe antes? A criança está com 10, 11, 12 anos. Essa criança tem sofrido bastante. Senão ele nunca tinha me dito nada. Essa é a resposta que eu escuto. Eu não sabia que precisava. Mas ele nunca me reclamou de nada. Não precisa a criança reclamar, você esperar que o seu filho reclame, ele não vai saber. Se você que tem uma idade já adulta, que gerou filhos, e não sabe perceber a necessidade da criança, a dificuldade da criança, imagina a criança. Todo mundo acha que a sua visão é a melhor. Quando eu encontro alguém e tal, e pergunta o que eu faço, eu digo que eu sou optometrista. Eu faço avaliações, exames dos olhos, fazer uma avaliação visual para a pessoa ser corrigido quando precisa. Você já fez um exame de vista? Não, eu vejo tudo. E aí eu brinco com a pessoa: olha, no momento que você não vir mais nada, não adianta você procurar nenhum optometrista, talvez um oftalmologista, mas já para fazer algum procedimento cirúrgico. Ou ir para o Instituto dos Cegos para aprender a ler braille, né? Aquela leitura aqueles carocinhos, aquelas bolinhas, com a sensibilidade da ponta dos dedos para você ler um livro e tal. Porque quando a pessoa deixa de ver tudo, não adianta mais ir fazer exame para usar óculos. Usar óculos é para quem enxerga. Exame de vista para correção é para quem enxerga. Enxerga mal ou mais ou menos, mas quem enxerga. Então, concluindo a nossa palestra de hoje, qual é o tempo ideal de fazer o exame de vista numa criança? Por todos os motivos que eu já expliquei para vocês, o ideal
é com 5 anos de idade. E não espere que a criança diga que está com dificuldade. Não espere que ela... Porque tem alguns pais, já aconteceu, eu atendendo numa praia aqui no interior do Ceará, a criança com 10 anos de idade, com nota muito mal na escola, a professora mandou várias reclamações e chamada para os pais ir conversar, e chegou um pai muito bravo, que essa professora parece que não tinha o que fazer, para tirar ele de casa, para levar o filho, que a mulher não podia, e esse menino inventando coisa. E quando eu fui fazer o exame da criança, a criança tinha mais de 4 graus de miopia em ambos os olhos. Uma pessoa com 4 graus de miopia não consegue enxergar. E quando eu coloquei as letras, as primeiras letras com o grau ainda não ajustado, o menino disse que não estava vendo nada. E o pai disse, está mentindo, preguiçoso, mentiroso. Eu digo, olha, senhor, se acalme, porque senão eu vou precisar pedir que o senhor se retire da sala e chamar uma pessoa adulta responsável para assistir o exame da criança, que você está alterando o estado emocional da criança, e a criança está passando por um exame, e o senhor tem que ajudar, e o senhor tem que agradecer à professora, porque o seu filho tem um alto grau de miopia, e através do chamamento dela, para vocês, como o senhor mesmo falou, que foram várias vezes, essa criança estava sofrendo, ele não estava enxergando, ele não estava mentindo e nem ele é preguiçoso. E quantos casos desse tipo não acontecem? Da pessoa não enxergar, às vezes até chega em casa e fala para a mãe, as letras estão mal feitas, algumas letras faltando. Então são sinais que você deve perceber que o seu filho está precisando urgente de um exame de vista. Ah, mas ele... Aí, alguns falam assim, ele assiste muito em cima da televisão. Toda criança assiste televisão muito em cima, eles gostam, e eles podem. Em cima de uma fonte de luz, ela vai enxergar exatamente muito bem. Agora, você, adulto, se a gente se aproximar muito, a gente não vê. Tem que estar numa distância razoável para que a imagem chegue com nitidez na nossa retina. Mas a criança tem essa capacidade. Mas os sinais visíveis de que uma criança precisa de um exame de vista, ela olhar, apertando o olho, que o olho fica só aqueles 2 risquinhos, parece um olhinho de orientais, né? Outra coisa, a criança inclinar a cabeça para um lado, para outro, ou levantar a cabeça e ficar olhando assim, apertando a pálpebra. São sinais visíveis que essa criança está com bastante dificuldade para enxergar. Não espere que ele verbalize. Mamãe, eu preciso fazer um exame de vista. Ele não sabe nem o que é isso. Nós é que sabemos. É você que sabe. O nosso trabalho é fazer com que na saúde básica, os orientadores, as pessoas que fazem o acolhimento lá, os médicos, as enfermeiras, comecem a orientar as crianças. Mas até agora nós não conseguimos, já fizemos reuniões e tudo mais, para que na atenção básica os olhos fossem também motivos de orientações e consulta. A criança não precisa ser apenas pesada e medida, ela precisa também ser examinada. Hoje, graças a Deus, na maternidade já estão fazendo o teste do olhinho, mas é só. O teste do olhinho é feito no recém-nascido, para ver se o funcionamento fisiológico está tudo bem, se a pupila fecha ou abre. É que vamos ver se essa criança tem erro refrativo. Significa necessidade de usar óculos ou não. É nesse período de 1 a 5 anos de idade, você ficar percebendo os sinais dessa criança para poder fazer o exame de vista. E chegou aos 5 anos, com sinal ou sem sinal, é necessário, é oportuno. No meu receituário está escrito lá nas informações, informações ao paciente. Está lá escrito lá embaixo, assim, um exame de vista é sempre oportuno antes de seu filho começar a estudar. Muito obrigado pela atenção.